tá na preguiça. Daqui a pouco começa a despertar, né? Só, Tomar um cafezinho, né? é, nossa, não sei vocês, mas eu sou viciadaço em café. Café é Contador, essencial, né? contador Ah, eu gosto de café. não gostam? Gosto. Oxe, Ah, bom, eu ia te achar uma pessoa estranha. eu, eu faço, eu faço um café muito bom. Porque como eu sou de família mineira, minha mãe é mineira, sou casado com uma mineira, para mim café é uma coisa essencial à vida. Ô, Então, louco. pessoas que não gostam de café são pessoas estranhas para mim. Vamos tomar café na casa do professor agora. Imagina, café mineiro. Ou Tem que ser bom também. quando dá para trazer lá da cidade da minha avó ou da mãe da minha esposa, gente, é muito diferente do café comprado aqui. A qualidade é nitidamente diferente. Nossa, imagina, professor, quentinho agora, hein? Só o cheiro do pó. É, ficou estranha essa frase, mas tudo bem. Só o cheiro do pó do café, você já sente que é um café diferenciado. Mas foi estranha a frase, né? Só o cheiro do pó. Ai, Como professor. vocês podem imaginar. É só café. Né? Ai, só para dar uma descontraída nesse começo de sexta gelado, né? Então, vamos dar uma relembrada. O que a gente conversou na aula passada? Tem essa... Lembrando vocês, eu estava comentando de idade, eu tenho esses lapsos de memória. Às vezes eu preciso de ajuda para relembrar. Era sobre avanços tecnológicos. Avanços tecnológicos, os propósitos da pesquisa operacional nesse meio, né? Como é Uhum. que a gente consegue, ou como é que as empresas estão introduzindo esses processos para melhoria na tomada de decisão. E aí o professor mostrou até os servidores lá da Petrobras, né? O O braço que é o T-Rex, mais. né? O T-Rex é o da Receita Federal, da Petrobras é o Dragon. Ah, é. Associei errado, achei que os dois eram dinossauros. São os dois que têm a força, né? Uhum. E, e como que se avançou nesse processo, né? Como que a gente está utilizando essas, esses sistemas de programação, né? Os vários métodos e modelos de programação em função da pesquisa operacional. E hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esses métodos, começando pelo mais simples, que é a programação linear. A programação linear é o método mais básico, então a gente vai ver, antes de falar propriamente da programação linear, escalas onde a gente vai encontrar esses métodos, desde o método mais simples, onde eu só quero achar pequenas melhorias, até os processos mais complexos, onde eu faço projeções e simulações. Então, desde a matemática sendo aplicada, matemática e estatística, né? Apesar de serem disciplinas distintas, são áreas do conhecimento muito próximas. Então, essas duas áreas de conhecimento sendo aplicadas desde o seu modo mais básico até o seu processo mais complexo para ajudar nesse processo de tomada de decisão. Então, vamos lá, vamos compartilhar com vocês. E hoje a gente vai ver um pouquinho de matemática.
um pouquinho de, vamos falar assim, equação de primeiro grau. Ah, é que o professor comentou isso também, que ia vir uns negócios meio assustador. Não, eu particularmente não trago, a, digamos assim, as programações mais pesadas. Por quê? Não é foco de vocês fazer o cálculo. A gente tem software para isso, mas a gente precisa entender a lógica de todos os métodos. Então, sim, vai ter alguns processos onde vocês vão, opa, essa matemática aí já me assusta. Mas, por isso que a gente começa pela programação linear, porque ela é a mais light. Ela vai ajudar em problemas mais simples, mas ajuda na resolução. Mas então já assustaram vocês com a programação, com pesquisa operacional? Né, que é o nome do negócio, né? Programação linear, vai saber. Saber que daqui a pouco a gente tá decorando uns códigos doidos e A gente deixa isso para o pessoal da área de engenharia que trabalha com ele, com essa prática, e principalmente o pessoal da computação. Né? Eles que a gente dá, vamos falar assim, a gente trabalha em parceria com eles na identificação dos problemas e na tentativa de achar as ferramentas. Mas quem vai efetivamente desenvolver a ferramenta fica mais a função deles. A gente participa muito de teste. A gente vai, como usuário da ferramenta, a gente tem que ter muitas vezes testar e avisar para os programadores, ou não, está funcionando, vai me auxiliar, não precisa corrigir, está dando esse erro ou esse erro. Por isso a gente precisa conhecer também. Né? Então a gente vai entrar um pouquinho na matemática também. Então, primeiro aqui eu trouxe um resumo que são as técnicas mais utilizadas dentro da pesquisa operacional. Então, abaixo a gente tem as técnicas de pesquisa operacional mais difundidas e depois a gente vai entrar com as explicações sobre as mesmas. Então, a gente vai começar com programação linear, a gente vai falar de simulação computacional, a gente vai entrar em teoria dos jogos. Isso daí vai ser durante o semestre, então vocês não precisam se assustar tanto. E teoria das filas e o PERT, ou CPN. Então, técnica de avaliação e revisão de projetos e método de caminho crítico. A gente pode falar, pode dizer que é em ordem de complexidade, aqui ele está em uma cadeia crescente. Ficou uma seta bonita, mas a gente tem dos processos mais simples aos mais complexos e delicados para serem aplicados e implementados. E como é que eu vou encontrar esse método ou como eu vou indicar essa ferramenta? A análise, lembram que a gente passou 5 passos na aula passada? A gente vai ter que entender o problema para conseguir identificar qual que é a melhor proposta, qual que é a melhor solução. Então, algumas pedem soluções mais simples, outras vão exigir soluções mais complexas. Aí, claro, para deixar vocês preocupados, a gente começa pela mais simples e da maneira mais simples. Mas a gente pode classificar, então, essas técnicas
através de duas variáveis, dois fatores. Então, a gente pode considerar a escolha da técnica a ser utilizada através desses dois fatores. Quais? O grau de variabilidade dos dados. O que isso quer dizer, será? Variabilidade Dados. Dos dados. dos dados. Isso. Como é dos dados? É melhor não arriscar dessa vez, eu vou deixar. Dado vem lá da área de sistemas, né? Uhum. Então, dado é todo aquela informação, né? Não pode chamar de informação, que a informação é o resultado final de um sistema, mas é todo aquele, vou usar a palavra informação para simplificar, toda a informação que eu tenho inserida em um sistema. Então, quanto maior o volume de dados a serem tratados, vai aumentar o grau de dificuldade para o tratamento. Então, quanto maior o volume de dados, mais capacidade eu vou necessitar para o tratamento dos dados. Então, só para relembrar o que é informação, primeiro, vamos na escala. Tem dado, o que mais? Lembra? Sistemas de informações. Sistemas de informação, como assim, professor? Quando a gente fala em sistema de informação, a gente tem um processo de tratativa dos dados. Aquele negócio de coletar, filtrar, coisa assim. Vou colocar aqui, aproveitar o benefício da internet, colocar um desenho que possa auxiliar a gente. Só que eu não estou achando aqui. Quero que seja. Esse daqui vai ser o mais autoexplicativo possível. Dado o que é? Dentro de um sistema de informação. É tipo ponto, um determinado. Por isso que eu não posso falar informação, porque informação é o resultado. O dado é a coleta de uma. Estou tentando achar uma. Amostra. Não é bem uma amostra, porque o dado pode ser o conjunto completo das informações, a amostra pode ser só uma parte. Mas são pequenas informações sem tratamento nenhum. Então, supor que vocês estão fazendo uma pesquisa na área de vendas. Uma pesquisa de projeção de vendas. Vocês saem coletar dados sobre os consumidores de vocês. Idade, sexo, cidade que mora, bairro que mora.
Todas essas informações são consideradas dados. Por quê? São informações sem tratamento nenhum, né? Ela isoladamente não representa nada. E quando a gente faz o processamento do dado, a gente chega nas informações. Então, eu quero saber a faixa etária do bairro que eu moro. Opa, então eu tenho que fazer o levantamento do dado, processar essa informação. Geralmente, nesses processamentos de perfil, a gente usa métodos estatísticos, né? E chega num resultado. Então, conforme a quantidade e a variação desses dados, mais complexo se torna o sistema. Não sei se deu para clarear, foi meio no improviso a figura dos dados. Deu para entender, sim. Que a parte de sistemas a gente acaba trabalhando lá na disciplina de sistemas de informações e O dado é tipo uma parte bruta da coleta, né? isso é a parte bruta, exatamente. E a outra variável é o que eu pretendo encontrar de solução para o problema. Problemas complexos exigem tratamentos mais complexos. Problemas simples se tornam mais simples de encontrar solução. Problemas mais complexos se tornam mais delicados para chegar nessa solução. E essas duas variáveis é que indicam o método ou a forma com que a gente consegue encontrar as respostas. E a gente pode fazer esse gráfico. Então, uma variável do gráfico, um eixo do gráfico, variabilidade de dados, e a outra, complexidade do problema. Então, se eu tenho complexidade baixa e um volume de dados pequeno, geralmente a gente está pensando em otimização de processos. Otimização de processos, então, é o retrabalho para melhorias dentro do que já existe. Eu tenho quantidade de dados baixa e complexidade já um pouco mais elevada. A gente tende a trabalhar com soluções de características heurísticas. Eita, o que é características heurísticas? E agora? Ixi, Heurística vem heurística. do pensar. Ah, Então, do desenvolver soluções. A gente estava ali na otimização, agora a gente começa a criar soluções. Se a gente aumentar o volume de dados, mas trabalhar com sistemas complexos, com baixa complexidade, a gente tende a trabalhar, então, modelos probabilísticos e estatísticos, que também podem ser mais simples ou mais complexos. Então, tudo isso de acordo com as duas variações. E quando a gente quer chegar no ápice do desenvolvimento da pesquisa operacional, é onde a gente tem complexidade de problemas e um alto volume de dados, a gente começa a entrar no campo de simulações. Então, a Petrobras, será que está em qual caso
para fazer o desenho da, da, da área geológica que ela pretende explorar para ter aquele computador. Será que é uma otimização de processo? Eu acho que é algo mais alto, né? Não. Será que é o desenvolvimento de uma solução só para um problema? Também não. Ah, será que ela só está trabalhando modelos estatísticos? Não. Ela está trabalhando Simulação. simulações. E que tipo de simulação que ela está fazendo? Com todos os dados que ela coleta sobre a informação geológica do terreno, ela faz as simulações de como é aquele terreno e o que pode ser encontrado naquele terreno. Por isso daí, um sistema tão complexo que exige uma capacidade de processamento muito grande. Aqui, então, envolve também capacidades de processamento, né? Processamento com complexidades altas e variação de dados altos, eu preciso ter capacidades de processamento mais altos. Processos de otimização já são necessários recursos mais simples. Eu pergunto para vocês, até onde será que as empresas costumam ir? As empresas de médio porte que a gente encontra por aí. Eu acho que nos modelos probabilísticos ali e estatísticos. Elas ficam navegando entre esses dois modelos, né? O estatístico e o heurístico, onde eu posso ter a capacidade de tratar os dados sem muito investimento. Eu vou conseguir ter melhorias sem excesso de investimento. Simulação, aí a gente já está pensando em empresas um pouco mais enxutas, que têm um pouco mais de poder. Não sei se deu para vocês compreenderem essa ideia do conforme aumenta o volume de dados e de complexidade, eu vou mudando o processo de tratamento do problema. Então, nem toda ferramenta serve para todos os problemas. A gente tem que ter isso bem claro em mente. Por isso, existe aquele momento onde a gente identifica o problema e busca um modelo para tratamento, um modelo para encontrar possível solução. Porque nem todo método serve para todo problema. A gente tem que ter isso bem claro na nossa mente. Então, aplicações práticas dessa pesquisa operacional é utilizada por empresas dos mais variados segmentos para solucionar os mais diversos tipos de problema que elas possam enfrentar. Eu trouxe um quadro que traz alguns exemplos de como as empresas utilizaram técnicas de pesquisa operacional para melhorar a eficiência de seus resultados. Então, Continental Airlines. Não sei se vocês conhecem essa empresa. Não me recordo. Não. Ela é uma das grandes companhias aéreas americanas. E que a empresa, a companhia aérea em geral, sofre com um problema operacional? O que acontece se um avião atrasa? Pode gerar problema na cadeia operacional? Com certeza. Eu imagino que sim. Parece tudo muito bem cronometrado, né? Tudo com. É extremamente cronometrado. Então, um avião ele chega em Curitiba, ele já tem o tempo
pré-definido de quanto tempo ele vai ficar em Curitiba para fazer a sua preparação para a próxima, eles chamam de perna, né? Para a próxima perna de voo. Então, eles têm geralmente 40 minutos para que ele consiga desembarcar, preparar a aeronave, fazer um novo embarque e seguir para um novo destino. E tudo isso envolve uma série de pessoas com horários, muitas vezes com escalas, né? Muitas vezes saem daqui já com um horário marcado para pegar uma escala em Congonhas para ir para outro lugar. E se gerar um problema de atraso em um desses voos? Então, a Continental Airlines trabalhou com pesquisa operacional em processos para otimizar a realocação de tripulações quando ocorrem desajustes nos horários de voo. E com esse sistema de realocação, eles têm uma economia atual de 40 milhões por ano. Tá bom, né? É um bom resultado. Olha, Opa, 40 milhões é bom. Ali, eles estão trabalhando nesses modelos probabilísticos, tá? Samsung, redução do tempo de fabricação e níveis de estoque. Todo sonho de um fabricante, né? Conseguiram gerar 200 milhões a mais de receita por ano. Isso envolve até um pouquinho daí da área do planejamento estratégico, né? Se eu conseguir otimizar a minha produção, eu consigo minimizar meus custos. Minimizando meus custos, eu consigo vender mais barato, vender mais. Consequência, aumento da rentabilidade da empresa. Aonde eles estavam? Mas entre esses dois passos, não chegaram nem no modelo probabilístico. Otimização dos processos e desenvolvimento de novas soluções. Então, até com processos mais simples, a economia foi maior, ou o ganho foi maior. Mas, claro, não dá para comparar por ser ramos distintos, problemas distintos, em escalas distintas. A Sears. Sears é uma empresa de transportes, né? Trabalha muito com navegação. E eles fizeram a aplicação da pesquisa operacional para programação de rotas de veículo para frotas de entrega e atendimento domiciliar. Hoje a gente tem até esse tipo de ferramenta acessível no nosso celular, né? Se vocês pararem para pensar, a gente tem no próprio Waze. Não que a gente vá fazer programação de rota de entrega, né? Porque rota de entrega a gente passa por vários pontos. É tipo quando você compra um iFood, daí aparece o cara vindo entregar, ou quando você compra uma compra online, e daí aparece cada passo onde está a sua entrega. Isso, mas essa é a informação para o usuário. Para a empresa seria o quê? Eu tenho lá uma série de entregas, eu vou no sistema e informo os endereços. Então, vou inserindo os dados. E
ele vai fazer a programação de qual a melhor rota para que ele faça o percurso passando por todos esses pontos. Legal. Levando em consideração, aí vai depender da complexidade do sistema, mais variadas informações possíveis. Exemplo. Apesar que o Waze ele não faz, pelo menos eu não conheço se ele faz programação de vários endereços, mas ele faz a análise. Então, o Waze ele faz de maneira de menor porte uma análise estatística. Como assim, professor? O próprio Waze. Ele pega informações de vários usuários e consegue projetar fluxo de trânsito. E aponta a rota que seja mais rápida ou mais econômica, depende do que você escolhe. Então, o Waze é uma ferramenta que ajuda também, projetada para trabalhos estatísticos, para oferecer uma solução de alternativa de rota. Mas para as empresas de entrega, isso é importantíssimo. Por quê? Qual que é o principal insumo de uma empresa de entrega, de transporte? O que pesa no bolso das transportadoras? E pesa no nosso hoje em dia, né? Porque abastecer carro não está fácil. Combustível a R$6. Combustível. Então, se eu consigo ter uma programação de rota mais eficiente, eu consigo reduzir meus custos. Então, tenho ali essa redução para a Sears em 42 milhões. Mas será que vale só para veículo terrestre? Não. Para vocês terem ideia, programação até de voos, qual rota eles pegam, também leva em consideração a programação, a pesquisa operacional. Porque a própria análise climática para conseguir fazer o melhor trajeto de voo possível. Outro caso, General Motors. Aumentar a eficiência nas linhas de produções. Então, transformar a produção numa linha mais eficiente. 90 milhões. Aqui, só para vocês entenderem, aqui entrou já um pouquinho de modelo probabilístico e simulação de menor complexidade. Simulação existe também níveis de complexidade, né? A General Motors entra igual a Samsung, fica ali na otimização e na heurística. E a TET, que trabalha com call center nos Estados Unidos, então desenvolveu sistema para melhoria dos seus processos de atendimento a esses clientes, gerando 750 milhões a mais de lucro. Professor, a gente consegue ver depois essas ferramentas se expandindo para empresas menores? Sim. Quem gasta mais no começo vai lucrar, mas depois, claro, todo modelo que dá certo, o que acontece? O que o povo gosta de fazer? Eu vi que alguém fez e deu certo. Replicar. Replicar.
Então, aí surgem as replicações de processos. E aí o conhecimento vai se difundindo. Então, por isso, hoje, a gente tem o Waze, igual eu falei, porque empresas como a Sears, lá atrás, conseguiram desenvolver esse mecanismo de programação de rota. Mas também a gente precisa do desenvolvimento da área de hardware, né? Então, hoje a gente tem o smartphone com a capacidade operacional muito maior para poder atender esse tipo de solução. Então, a gente também demanda do avanço tecnológico para poder fazer essas implementações. Então, aqui são só alguns modelinhos, alguns exemplos do que foram evoluindo, do que foi utilizado a programação para conseguir, então, otimizar processos, melhorar processos ou renovar processos com a finalidade de avanço produtivo e chegar no resultado final que toda empresa espera, né? E dentro dessas técnicas, a programação linear, que é uma técnica de otimização, então ela está lá nas escalas mais baixas de solução de problema, e ela é utilizada para solucionar problemas dos mais variados tipos possíveis, tais como programação de produção, definição de mix de produção, definição de rota, planejamento de investimentos, priorização no atendimento de pedidos, entre outros inúmeros possíveis problemas. Então, falando na técnica propriamente dita, a programação linear, também costumam chamar ela só de PL, consiste em representar consiste na representação das características de um problema em forma de um conjunto de equação linear. Hoje a gente vai trabalhar só com uma única equação, mas muitas vezes a gente vai precisar de mais de uma equação para montar uma programação linear. E o nível dessas equações costumam ser básicos, sem maiores dificuldades, utilizando apenas a matemática básica na etapa da elaboração dessas equações. E esta etapa chamamos de modelagem do problema. Então a gente encontra o problema e começa a desenhar equações que apontem possíveis soluções ou otimizações de processo. Será que é complexo isso? Fala em matemática, muito aluno já começa a ficar com medo, né? Sim. Usa uma regrinha de 3 ali para fazer a equação, tranquilo. Aqui a gente vai acabar fugindo da regra de 3. Aqui vai para a equação, mais equação de primeiro grau. Então, um pouquinho mais. Pode ter de segundo grau? Pode, mas é difícil. Nossa, professor, eu vou ter que usar Bhaskara. Você estragou minha piada. Isso eu ia falar. Porque todo mundo fala, eu aprendi Bhaskara e nunca usei na vida. Não, então, em alguns casos, a gente utilizaria a Bhaskara, por exemplo, se for uma equação um pouquinho mais complexa. Mas a maioria não usa. A maioria tratam equações de primeiro grau mesmo. Pode tratar sistema de equações, né?
quando a gente tem mais variáveis, mais com equações de primeiro grau. Então, se for usar sistema de equações, provavelmente a chance de você encontrar um sistema de equação aqui já é maior. Agora o silêncio domina, né? Só que a gente traz aquelas matemáticas que a gente odiava no ensino médio, né? Mas por isso que eu falei. Pode falar. Eu vi até bem matemática, assim. Vamos ver se eu lembro. O problema é que a gente entra num desuso quando entra na graduação, né? Salvo se a gente entrar em engenharia, algo assim, a gente acaba em desuso. Uhum. Mas, graças a Deus, a gente tem softwares e ferramentas que nos auxiliam, né? Então, a modelagem é a construção de um modelo que represente a situação que eu pretendo resolver, que eu tenho como objeto de estudo. Então, podemos dizer que esse modelo, então, a programação linear, nada mais é do que a tradução das características do problema para uma linguagem matemática. Só isso. Geralmente, os problemas de otimização com o uso de programação linear têm como objetivo minimizar custos ou maximizar lucros e faturamento, pois esses são objetivos comuns dentro das empresas, né? É o que vocês pretendem quando saírem administradores, entrar numa empresa. Vocês não vão ter o foco em maximizar o lucro dela? Sim. Maximizar as vendas dela? Certeza. Reduzir custo? Também. Certo. Tudo de modo eficiente, né? Nada de maneira... Essa palavra aqui às vezes me dá medo, que muita gente, muito empresário, que não se aprofunda na gestão de negócio, quando a gente fala maximizar custo, ele acha que é parar de gastar com qualquer coisa, sai cortando tudo de dentro da empresa. Não, não é isso. É você minimizar o custo com processos mais eficientes. Não é cortando o VR do povo. Não. Na verdade, isso vai tender a me aumentar custo. Por incrível que pareça. Porque eu vou estar afetando produtividade. Então entra até um pouquinho. Se eu quisesse misturar até um pouquinho de psicologia comportamental ou psicologia organizacional, entra nesses processos, entra. Por quê? Eu posso ter uma das variáveis dessa minha equação matemática, a produção. Produção que eu digo, a capacidade produtiva dos funcionários. E daí entra o psicológico, né? Funcionário com estímulos mais elevados tendem a fazer o quê? Aumentar a produção. Eu ia falar o mesmo que ela. Se ele tá feliz, ele vai produzir mais. Se ele não tá satisfeito, ele não vai fazer nada. Vai ali trazer aumento da produtividade, né? Então, essa variável que pode ser até do próprio ser humano, inserida através do nível de produtividade.
Então, a gente tem que tomar cuidado com essa palavra quando a gente fala com os empresários, porque quando a gente fala em minimizar custo, ele acha que tem que sair cortando um funcionário, cortando um cafezinho, coisas que não vão trazer resultado nenhum no processo. Há exemplo que eu posso fazer até investimento para minimizar custo com funcionários. Vocês já perceberam, não sei se vocês já viram, como que é feito os processos de montagem de veículo? Tem umas horas que o veículo fica de lado, né? Tem umas horas que o carro levanta, tem hora que o carro está mais baixo. Já viram isso? Já vimos alguns vídeos em sala mesmo até, do processo de produção. Por que acontece isso? É para deixar a fábrica mais bonitinha? Não, ali a gente pensa às vezes até na ergonomia do funcionário, para que ele consiga ter uma condição de trabalho melhor e mais ágil. E também mais qualidade. Se ele tem uma postura para mexer, o material está numa postura melhor para ele mexer, a tendência é que ele faça o serviço mais rápido. E assim eu consigo maximizar a produção. Posso até investir em novas ferramentas, novas soluções, buscando essa maximização de lucro ou redução de custo, né? Que é o custo ocioso do funcionário. Eu costumo, quando eu também trabalho contabilidade de custos, que é justamente para conseguir efetuar a mensuração dos valores, né? Vocês já tiveram contabilidade de custos? Dos valores em relação ao processo produtivo. Nas minhas primeiras aulas, eu passo um vídeo da Coca-Cola. O sistema de invase da Coca-Cola, ela foi tão estudada, então teve tanta pesquisa operacional envolvida no processo de invase, que a Coca-Cola ela chega numa temperatura específica na hora de ser colocado dentro da garrafa. Não sei se vocês conheciam esse processo. Não sabia dessa questão da temperatura aí. Ela tem que estar em exatos 3 graus Celsius. Ô, louco. Por quê? É o momento ou é a temperatura onde ela sofre menos alteração. Como assim? Vocês sabem que Coca-Cola quente, quando a gente vai abrir, faz o quê? Vocês já devem ter feito essa... Já, com certeza. Ela começa a borbulhar e vazar Coca-Cola para tudo que é lado. Sim, daí é uma lambança na mesa, né? Já pensou se eles aplicassem isso de qualquer jeito na produção? Então, ali, 3 graus Celsius é o momento onde ela está mais estável. Foram pesquisando até chegar nesse ponto onde ela consiga envasar com o mínimo de desperdício de refrigerante na hora do invase. Então, a gente vê a máquina, ela consegue envasar 800 garrafas por minuto e pouquíssimas são as que têm vazamentinho de Coca-Cola. Tudo pensado, projetado antes para se colocar em prática. Então, a gente deve enfatizar que a programação linear não serve apenas para minimizar ou maximizar esses itens, lucro, faturamento e custo. Você pode encontrar, então, problema de roteirização. Então, exemplo, ir até o estádio de futebol e voltar para sua casa
no que você considerar como melhor tempo. Então, você quer minimizar o tempo para fazer esse percurso. Programação linear pode ajudar nisso. Ou andando a menor quilometragem possível. A programação linear pode ajudar nisso. E a outra opção seria minimizar o deslocamento em quilômetros, né? Que eu acabei de falar. Ou o custo de transporte. São variáveis que a gente pode escolher dentro da nossa programação linear, dentro do nosso modelo matemático, e que vão trazer a solução, vão fazer a projeção da melhor resposta possível. Então, a ideia da programação linear é que a gente tenha algumas variáveis possíveis de serem trabalhadas para atingir um melhor resultado naquilo que eu defini como problema. Então, por que a equação matemática entra nesse processo? Porque a gente tem justamente, assim, esses x das equações, né, que a gente está tão acostumado à equação com x, né? Então, o x a gente poderia chamar dessa nossa variável de escolha. Então, se eu escolher determinado valor para x, ele vai me apresentar uma determinada resposta. Se eu escolher outro valor, ele vai apresentar outra resposta. E daí a gente pode colocar o próprio sistema fazendo comparações, qual que é a melhor resposta para esse processo. Vocês deu para entender, né? Por que a gente então utiliza a variável, a matemática, a equação de primeiro grau, a equação matemática? Aqui a gente pode pensar, né? Eu vou para o estado do futebol. Posso falar que uma variável de escolha é tempo. Não, eu quero outra variável. Distância. Não, eu quero outra variável. Custo. São variáveis que eu posso mexer e que vão trazer um determinado resultado. Então, a gente pode minimizar ou maximizar segundo uma variedade de critérios dentro de uma modelagem que a gente busca na programação linear, desde que essa modelagem esteja coerente. Aí que vem até a nossa importância dentro do desenho desses programas. O programador, muitas vezes, ele vai montar as equações, vai desenhar o sistema, mas ele não vai ter muita noção se aquela modelagem vai trazer uma resposta coerente ou não. Porque muitas vezes ele não sabe ou desconhece a área relacionada ao problema. Aí entra quem para apontar se o sistema está fazendo uma solução coerente ou não? A gente que está no dia a dia, a gente que faz parte da operação. Faz sentido para vocês isso? A gente no processo de testagem? Faz sim, com certeza. Ai, Muitas vezes, gente, não sei se vocês já trabalharam, já viveram um pouco perto do programador. meu cunhado é programador. Ele é um pouquinho fechado, não é? Aham. Eles são um pessoal um pouquinho mais, vou falar assim, um perfil um pouquinho mais estranho. Eu falo porque, nossa, eu tenho um grande amigo meu, assim, a gente cresceu junto, que fez o bacharelado em ciência da computação, trabalha com desenvolvimento de software,
E os gostos, o jeito dele é meio peculiar, vamos falar assim. Mas é gente boa. Então, muitas vezes, eles acabam ficando alheio à operação propriamente dita, mas eles trabalham essa figura das linguagens. E a gente vai funcionar como validador. E quanto maior o grau de inserção nesse mundo, mais fechado é as pessoas. Eu falo isso por experiência, tá, gente? Vou contar essa experiência. Eu trabalhava na LL na época com o SAP. Vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter visto esse bendito SAP, né? Já. É um bichinho meio estranho, né? Um softwarezinho meio diferente. Ele traz inúmeras possibilidades, mas ele tem uma série de problemas na área tributária. E na época eu precisava extrair dados do faturamento da LL para gerar um arquivo para o Estado. E eu acabei trabalhando junto com o pessoal da programação lá não era nem da LL, né? Eles eram terceirizados da Pelissari. Acho que vocês já devem ter ouvido também dessa empresa. A Pelissari é uma das principais representantes da SAP aqui no Brasil. O povinho fechado. O povinho que não ficava conversando com os outros. Parece que eles criam um ambiente particular deles. Então, a gente entrava fazendo a validação dos dados do que eles programavam. Então, voltando aqui, problemas mais simples vão poder ser resolvidos com uma relativa facilidade através de um método chamado método gráfico. E, na maioria das vezes, podemos utilizar o método para solucionar problemas com até 2 variáveis. A partir daí, 2 variáveis para mais, essa representação gráfica começa a ficar mais complexa, aí ela já começa a ser mais difícil de ser feita. Então, é muito aconselhável. Então, por essa razão, a solução da maior parte dos problemas reais é feita através do uso de algoritmos. Aqui daí vem a parte que não nos cabe, né? Programar algoritmo, aí já exige técnicas de programação. Então, nessa disciplina que eu falei para vocês, a gente não vai ter foco, a gente não vai desenvolver nenhum algoritmo, mas a gente vai estudar como eles funcionam, ou como é que eles se comportam em relação ao nosso resultado. Porque para a gente interessa analisar o problema e saber o que dá de resultado. O algoritmo a gente trabalha em parceria com o pessoal de engenharia e sistema de informação, pessoal da área de computação. Vocês se preocupem, né? Já falar em algoritmo, vocês já vão terminar a sexta-feira, meu Deus do céu, eu vou pensar em algoritmo, vou ter que estudar algoritmo. Não. Já deixei claro aqui que não vai ser o nosso foco. Porque a gente tem software hoje para tudo, tá? Muita coisa a gente já tem software pronto. Achei meu ponteiro do mouse. Então, o objetivo principal da nossa disciplina, ou como a gente vai trabalhar, é aprender a ver, a fazer essa modelagem com perfeição. Ou seja, ver se o resultado sai de acordo com o esperado ou não, de acordo com o problema apresentado. Pois, a partir de uma modelagem correta, a gente vai conseguir ter uma solução
otimizada para a empresa. E, caso a gente não preste atenção ou não se atente a esses resultados, a gente vai chegar nessa frase que eu destaquei aqui. Se a modelagem for desenvolvida errada, nossas soluções, nossas propostas, nossas simulações, nos casos mais complexos, vão ser resultados errados. Que é um grande perigo, né? Vocês já pensaram, vou voltar lá na Continental Airlines, se eles não desenvolvessem um sistema correto para realocação em voo, a confusão que ia ter com o cliente e tripulação? Nossa, ia ser muito grande. E mesmo assim, mesmo tendo software para isso, ainda acontece, tá? Aqui em Curitiba, ali, quando está em período de maio, que tem a período de neblina mais forte, deu um atraso de voo, nossa, vira uma confusão aquele aeroporto. E mesmo assim as empresas têm ferramentas para tratativa dessas realocações. Mas gera confusão, gera transtorno. Então, ao contrário do que a gente pode pensar, não são todos os tipos de problema que podem ser solucionados com programação linear. A gente tem que entender, tem que aprender a identificar que tipo de problema se aplica à programação linear e que tipo a gente aplica outras formas de solução, ou que a gente não vai utilizar a programação linear. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, selecionar um roteiro com várias possibilidades de trajeto. A ideia de minimizar custo e quilômetro percorrido. Dá para usar. Por quê? A gente vai trabalhar algumas variáveis para chegar nesse resultado otimizado. Perfeito para a solução, para a programação linear. Selecionar várias alternativas e combinações de matéria-prima que permitam reduzir o custo e atender a necessidade do cliente. Então, a gente vai ter variáveis de acordo com o nosso produto, qual matéria-prima eu vou usar, e vai chegar num resultado dessa redução do custo, né? Escolher entre fabricar ou não determinados itens. Vender ou não determinadas mercadorias. Construir ou não uma fábrica ou um depósito em um determinado local. Poucas variáveis. Programação linear. Dá para fazer tranquilamente. Definir quantos funcionários devem ser escalados para cumprir a cada dia as exigências de atendimento. Poucas variáveis, posso utilizar a programação linear. Escolher produtos, serviços, ou fabricar, oferecer e em quais quantidades. Poucas variáveis e sempre variáveis onde a gente consegue definir. Eu vou colocar 1, eu vou colocar 2 ou eu vou colocar 3. Exemplo, né? Variáveis de nossa escolha. Então, programação linear. Escolher um mix de produto para fabricação, visando maximizar os lucros. Posso escolher, tenho a variável da nossa escolha, posso utilizar a programação linear. E quando a gente não consegue utilizar a programação linear? Descobrir probabilidade de algo ocorrer. Programação linear não resolve. Aqui a gente está falando em modelagem estatística, né?
comparar alternativas. Podemos utilizar até um pedaço da programação linear para fazer comparação das alternativas. Mas a programação linear sozinha não vai conseguir comparar. Então, a programação linear pode servir para a escolha da alternativa, mas não para comparar o resultado. Quanto produzir e vender de um item só? Isso pode ser facilmente definido pelo gargalo das operações ou pelas restrições de mercado. Aí eu não preciso nem de desenvolver métodos de programação. Pesquisar satisfação de cliente em um ou outro quesito. Aqui entra o que será? Ver se vocês conseguem já pensar em que método que vocês vão conseguir aplicar aqui. Pesquisa de satisfação. Teve um conjunto de respostas do povo para falar a satisfação é alta, baixa, é média. Não tem uma carinha de estatística? Sim, com certeza. Então, também não dá para programação linear, vai para estatística. Então, aqui eu pensei num exemplo simplificado para a gente trabalhar. É só para vocês verem como tem várias ferramentas. Deixa eu ver se eu estou com ele instalado aqui no computador. Cadê o ponteiro do meu mouse? Não achei. Vai levar um tempo para abrir. Mas às vezes eu não preciso nem desenvolver a própria ferramenta. Eu posso só comprar uma pronta. Então tem esse daqui. Vocês já chegaram a escutar falar desse programa? SPSS. Não me recordo, professor, desse nome. IBM SPSS Statistics. Acho que não, hein? Acho que o professor Bruno falou, mas falou bem por cima. O Bruno deve É possível, hein? a possibilidade dele ter comentado, porque quando a gente está em mestrado e doutorado, a gente usa muito esse troço. E ele traz uma série de modelagens estatísticas prontas. O que a gente precisa? Só das variáveis, só dos dados. Então, às vezes, a gente já tem a ferramenta. A gente só precisa aprender a tratar. Então, vamos para o nosso exemplo. Vamos supor que a gente esteja na fábrica. A gente tem uma esteira na nossa seção de fábrica que tem 60 metros. Sabendo que durante o nosso processo produtivo, cada peça ocupa 3 metros, não métodos. Falei tantos métodos que hoje o metro está sendo método. Maximize o número de peças que serão colocadas na esteira. Dá para já pensar numa resposta? Será? Ela falou que dá. Dá. Porque aqui é uma modelagem bem simplificada. Então, o que a gente quer? Minimizar o número de peças. Vamos chamar essa variável de N. A gente tem limitação do nosso sistema?
a nossa esteira só tem 60 metros. A gente vai chamar, então, essa variável de max. O valor máximo que a gente pode atingir. E a gente tem quanto cada peça ocupa. 3 metros. Então, como é que a gente vai pensar na criação desse modelo matemático? A gente vai ter que minimizar o número de peças, então a gente vai ter que minimizar a variável n, com a limitação máxima de 60 metros. Então, a gente vai ter um limite, esse máximo, que a gente pode chamar de CTP, comprimento total das peças. Então, quanto que vale? Quanto que eu vou definir como N? Sabendo que cada peça ocupa 3 metros, quanto que eu vou ocupar se eu ocupar uma peça? 3 metros. Se eu ocupar duas, 6 metros. Se eu ocupar 3, 9 metros. Então, a minha variável vai ser o quê? O comprimento máximo, aqui faltou um sinalzinho. O comprimento máximo das peças tem que ser menor ou igual a 3 vezes o N. E sabendo que o CTPN, CTP, é 60. Então, a nossa fórmula acabaria ficando desse modo, né? 3N maior ou igual a 60. Consigo, então, um sistema bem rudimentar, indicando o limite que eu tenho para trabalhar dentro dessa fábrica. Não sei se vocês conseguiram enxergar isso. Bem tranquilinho essa parte. Hã? Bem tranquilinho essa parte. A gente começa com o básico. É mais tranquilo ainda, calmo, Will. Então, dentro dessa função aqui, a gente vai ter o quê? Um objetivo. Função objetivo que é o quê? Definir a quantidade de peças. Então, essa função objetivo a gente vai chamar de variável de decisão. São aqueles valores que eu posso informar no sistema. Então, lembra quando eu falei lá, a gente vai decidir qual o melhor caminho para ir para o campo de futebol. Se eu vou querer trabalhar tempo, se eu vou querer trabalhar distância, se eu vou querer trabalhar custo, são variáveis de decisão. E a gente vai estar sempre sujeito a um fator, ou mais fatores, um ou vários fatores de restrição. São limites que a gente encontra, então são dados fornecidos como entrada, são parâmetros encontrados no nosso problema. Então, o nosso parâmetro aqui definido como teto é 60 e que 3 metros é o valor de cada peça. Então, esses valores são imutáveis. Esses valores eu não consigo mexer durante o meu processo de decisão. E a programação linear vai fazer o estudo através dessa combinação de variáveis de decisão mais variáveis consideradas imutáveis, ou os chamados parâmetros do sistema. Então, a gente chegou no nosso primeiro modelo matemático. Próxima aula a gente vai continuar, vai falar um pouquinho mais desse modelo matemático e por que a gente usa esse modelo.
Mas vamos explorar uma ferramentinha que a gente tem, que é o dito Excel, né? Ó, É famoso, né? vamos Classicão. montar essa programação no nosso sistema. Então, tem que começar a fórmula sempre com igual, né? Qual variável que a gente tem como fixa? 60? São duas, né? A esteira e o espaço de cada peça. Isso a gente não tem como mudar no nosso sistema. A gente tem como variar o número de peças. Então, esse daqui a gente poderia falar até que é a nossa. Como é que a gente montaria? 3 vezes o n, aqui vai dar erro porque eu coloquei interrogação, né? Tem que ser menor ou igual. Cadê? Menor ou igual a 60, que é o limite da nossa esteira. A gente tem, então, a nossa primeira programação linear, primeira programação bem simplificada, né? A gente começa a poder ter variáveis para teste. Ah, se eu colocar 10 peças, o meu sistema comporta? Oh! É básico, mas já é a demonstração que o Excel consegue ajudar muito da nossa vida. Ah, vou conseguir colocar 30 peças? Pô, Ih, rapaz, aí vou, azedou já. vou. Eu estou no limite da minha esteira. Ah, mas eu consigo 29. É claro, porque vai 29 vezes 3 vai dar mais de. Vai dar quase 90 metros, né? Aqui é 19. Ah, eu achei que você tinha feito o Conte C lá, o Conte.c. Aí em C, verdadeiro, faz as duas probabilidades lá. Como a gente está numa equação tão básica que eu não preciso nem da função C, para ver como a gente pode, desde o do básico até funções maiores. Ah, não, 21. Aceita. Meu sistema não permite essa variação. Então, esse dito Excel também tem várias ferramentas que nos ajudam dentro da pesquisa operacional. Ah, eu tenho lá a função solver. Meu Deus. Tem aqui o próprio conjunto de funções do Excel, né? Mas tem algumas mais. Eu sempre me bato para achar elas. Eu tenho até funções básicas de simulação. Ah, cadê? Estou ficando meio cego com esse Excel. Aqui, teste de hipóteses. Até ferramentas um pouquinho mais complexas. Atingir meta, gerenciar cenário, tabela de dados, onde a gente consegue, dentro da programação linear, conduzir soluções um pouco mais delicadas, não tão simplistas quanto a que a gente desenvolveu hoje. Hoje é só para vocês não se assustarem, né? Um exemplo,
Eu tenho uma planilha que eu desenvolvi junto com esse meu amigo, que é para jogo empresarial. Vocês tiveram jogos empresariais, né? Sim. E vocês viram que o software ele faz uma série de projeções em relação às escolhas dos funcionários, dos jogadores. Aquela mesma ferramenta dá para ser desenvolvida dentro do Excel. Aqui seria a minha telinha de parâmetros. Aqui eu consigo colocar a decisão. Eu uso essa programinha, essa ferramentinha quando eu dou aula de orçamento empresarial. E o próprio Excel, aqui tem várias macros onde ele vai fazer a simulação e gerar relatórios financeiros, balanço, demonstração de resultado, demonstração da produção, e também aí o gráfico é consequência. Né? Para ver, então, a gente pode usar o próprio Excel como ferramenta de desenvolvimento dessas modelagens, não só da programação linear, mas das próximas que a gente vai trabalhar. Dúvidas, perguntas, questões? Acho por enquanto tranquilo. Hoje foi o básico. Hoje temos certezas. Semana que vem a gente vai trazer uma equaçãozinha um pouquinho mais difícil, para ficar mais Ih, legal. rapaz. Não, nada também tão complexo. Nesse dia eu vou querer um cafezinho de Minas, hein? Pô, isso é bom. Café de Minas é a melhor coisa que existe. Tranquilo, então, gente? Hoje também, então, vou deixar vocês sem atividade avaliativa, porque eu preciso um pouquinho mais de conteúdo. Então, só tem uma atividadezinha de frequência. E na próxima aula, a gente retoma a programação linear. Beleza, professor. Então, aguardo vocês sexta-feira que vem, se Deus quiser, com um pouquinho mais de calor, né? Opa! Não precisa ser tão calor, mas com um pouquinho mais. É um negócio mais equilibrado, né, professor? Verdade. Mas beleza, professor. Falou então. Então, a gente se encontra sexta-feira que vem. Bom fim de semana para vocês. Bom descanso a partir de amanhã. Opa, igualmente, hein? Até Quem ainda mais. for Tchau, tchau. trabalhável. Bom final de semana. Igualmente.